Fala pessoal, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu vou estar falando de um dos maiores bancos que a gente tem na nossa bolsa brasileira, e esse é o Banco Santander, que desempenhou positivamente no último trimestre. O conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Então pessoal, se a gente olhar a estrutura acionária do Banco Santander, a gente vai perceber que os controladores são estrangeiros, sendo que praticamente 90% dos controladores estão entre uma holding de instituições financeiras e o grupo empresarial Santander junto com o Banco Santander da Espanha. E apenas 9,7% estão em free float na nossa bolsa de valores. E o Banco Santander ele é considerado um banco de varejo, porque boa parte da sua carteira de crédito atende o segmento de pessoa física, também tem a questão do financiamento ao consumo, e aí entra também um atendimento muito forte nas pessoas jurídicas. Mas se a gente observar, de toda a carteira de crédito ampliada, que são 663 bilhões, tá? 663 bilhões, 250 são em pessoa física, ou seja, praticamente 40%, 37,7% está em pessoa física. O resto está dividido um pouquinho entre grandes empresas, pequenas empresas, e tem até essa questão de título privado, avais e fianças. E como eu já havia destacado, o banco teve um desempenho acima da expectativa para esse trimestre, com um crescimento em praticamente todas as linhas, margem financeira crescendo 16% na comparação anual, tá? Comissionamento, que são receitas que eles recebem uma porcentagem da venda ou utilização de algum produto, como seguros, cartão de crédito. Captações cresceram, captação é muito importante para a instituição financeira porque é o funding, ou seja, é a fonte de recursos para que o banco tem para poder emprestar para os seus clientes. O PDD cresceu 5%, o PDD já é a despesa de provisionamento que os bancos possuem, que seria o vilão deles, que é o que deduz do seu resultado, mas o próprio banco destaca que teve um crescimento controlado abaixo do crescimento da carteira. E a carteira de crédito cresceu 6%. O lucro líquido do Banco Santander foi na casa de 3,7 bilhões, um crescimento de 34% no comparativo anual, ou seja, em comparação com o terceiro trimestre de 2023, e um crescimento de 10% na comparação trimestral. Olhando esse gráfico aqui de barras, a gente vê que o banco vem apresentando crescimento no seu lucro líquido na base trimestral a partir do quarto trimestre de 2023, que foi um lucro de 2,2 bilhões. Um fator muito importante para o Banco Santander são os comissionamentos. No terceiro trimestre de 2023, o banco ele tinha um comissionamento de 4,7 bilhões, e aí ele mostra como que esse comissionamento é composto. Então, um crescimento em cartões de 173 milhões, conta corrente, seguros, operações de crédito, e aí ele mostra as despesas que ele teve, né, as percas, que foi a corretagem, colocação de títulos, cresceu em administração de recursos, e ele coloca outros aqui, finalizando com 5,3 bilhões. A parte de cartões para o Banco Santander é muito importante e ele mostra que vem crescendo nesse segmento, ou seja, mais pessoas estão utilizando seus cartões, seja no volume transacionado mesmo, utilizando o cartão no dia a dia, o banco recebe um valor em cima disso, ou seja, até pagando juros dos parcelados, dos rotativos, o banco também vai ter um lucro, acaba tendo uma margem maior, mas também uma chance de perder também maior. Já uma linha muito importante para a receita do banco são as despesas com PDD, ou o custo de crédito, que também é importante. Então aqui, o que a gente vai observar? No terceiro trimestre de 2023, o banco tinha um custo de crédito de 4,3%, ou seja, mais alto do que ele tem hoje. E uma despesa de PDD de 5,6 bilhões. No quarto trimestre de 2023, houve um caso específico do atacado que acabou resultando num não recorrente em sua despesa, o que impacta fortemente o seu lucro. Como a gente viu, o lucro do quarto trimestre de 2023 foi mais fraco. Hoje ele tem uma despesa de 5,8 bilhões. Uma linha muito importante também, falando ainda de provisionamento, é essa aqui, ó, em cinza, recuperação de crédito. O banco ele tem aumentado a sua recuperação de crédito. Se a gente puxar o segundo trimestre de 2024, ele recuperou 735 milhões e agora ele recuperou 913 milhões, uma melhora na sua recuperação de crédito.
O próprio banco destaca que eles têm sido mais rigorosos nos processos de renegociação, o que tem impactado o saldo de operações renegociadas. Então, eles até destacam que a estratégia tem tido uma eficiência muito boa. Um fator muito importante para saber a solidez de um banco é o seu índice de cobertura. Aqui ele tem um índice de acima de 90 dias, tá? Ele puxou esse período para mostrar. O que significa isso? É o seu saldo de provisionamento em relação com as operações que têm esse vencimento vencidas acima de 90 dias. Então, quando mostra aqui um índice de cobertura de 200%, significa que ele está coberto para cada, vamos dizer assim, R$1 que ele tem vencido, o banco ele possui R$2 no seu saldo de provisionamento. O NPL é uma forma de chamar os créditos que não foram pagos. Então a gente chama de NPL aqueles créditos que não foram pagos, ou seja, estão inadimplentes. E o NPL Formation é a formação desse NPL. Então é uma forma do banco estar medindo o quanto está aumentando esses créditos não pagos. Se esses valores sobem, se o NPL Formation sobe, significa que mais operações não estão sendo pagas. Isso é um sinal de risco e de alerta para a instituição financeira. Falando ainda de provisionamento, de inadimplência e prejuízo, a gente não pode deixar de falar do índice de inadimplência de 90 dias, que é um dos principais indicadores de saúde de uma carteira de crédito. O índice do Santander está em 3,2%, se mantendo estável nos últimos trimestres, então março, junho e setembro está em 3,2%, bem em linha com o que o mercado vem apresentando. Um fator que eu gosto muito de olhar é a carteira de crédito por nível de risco. Então, o banco no terceiro trimestre de 2024 mostrou que 39% das operações estão em AA, ou seja, exigem o mínimo de provisionamento, 34% estão em A, o que é muito bom, até porque isso mostra que 73% da carteira de crédito do banco está entre AA e A. Isso é um índice de solidez muito forte, significa que a carteira é boa, os créditos são bons. O banco tem um ótimo índice de Basileia, na faixa de 15,3%, bem acima do exigido pelo Banco Central. E eles destacam um outro fator muito importante, que é o capital de nível 1, ou seja, o capital mais líquido, em 13,1%, também acima do índice de Basileia. O Banco Santander tem um ótimo histórico de pagamento de proventos, não deixou de pagar nos últimos 10 anos, teve sim algumas quedas, como em 2016, 2018, mas o banco sempre pagou proventos. E agora em 2024, ele também está mantendo esse ritmo de pagamento de proventos, com um dividend yield médio nos últimos 5 anos acima de 6%. As datas que o banco anuncia, o Datacom dele é em janeiro, abril, julho e outubro. Então é uma frequência trimestral. Se a gente pegar aqui janeiro, mais 3 dá abril, mais 3 dá julho, mais 3 dá outubro. Ou seja, a próxima Datacom do Banco Santander vai acontecer em janeiro. E o pagamento é bem rápido. Anunciou em janeiro, pagou em fevereiro. Anunciou em abril, pagou em maio. Anunciou em julho, pagou em agosto. E por aí vai, sempre ali no máximo um mês depois. E nem passa tanto tempo, né? Você vê que ele anuncia aqui a Datacom no final do mês e paga no começo do mês. Então não acaba nem sendo um mês completo de espera para receber o provento. Bom, pessoal, é isso. O Banco Santander vem sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, tem um dividendo razoável nessa casa de 5,58%, 6%, sendo negociado a sua unit a R$ 27,34, apresentou até uma queda no pregão de hoje. Tá? O banco ele abriu a 28, aqui, ó, que interessante. Ele fechou dia 28/10 a 28,87 e terminou o dia hoje a 27,34. Apesar de ter então apresentado crescimento no seu lucro, o mercado, pelo visto, não gostou, acabou negociando para baixo. O PL do banco está em 8 vezes o seu lucro, abaixo da sua média histórica, tá? A média histórica então dele de 10 vezes o seu lucro, tá abaixo então. E o banco possui ótimas margens, conforme a gente já comentou, tem uma carteira bem interessante, bem sólida, né? O banco é lucrativo, é rentável, e passou por alguns problemas, como foi o caso da Americanas, que teve que provisionar bastante, mas o banco vem mostrando uma melhora no seu resultado, no seu desempenho. Foi uma empresa que eu já tive na minha carteira e eu pretendo ter no futuro, se der uma boa oportunidade, eu não tenho problema nenhum, compraria novamente o Banco Santander, né? Um banco muito rentável. Aí, se a gente olhar esse gráfico aqui do lucro líquido, a gente observa bem essa questão da queda, né? Cresceu desde 2016, o lucro vinha crescendo, aí chegou aqui em 2019, aconteceu pandemia, aconteceu Americanas, e aí o lucro foi embora, foi pro brejo, mas agora, nos últimos 12 meses, já mostrou uma recuperação,
vamos aguardar então. É um banco muito interessante que vale totalmente o estudo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Clica aqui para entrar no nosso Telegram, tá? Tem muito assunto muito interessante. A gente comenta os resultados das empresas, divulga, tá? Segue a gente no Instagram, também postagens diárias, tá? Informações de mercado. E assista nossos vídeos, compartilha com alguém, deixa o seu like. Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau.